Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diogo e nessa aula vamos falar sobre divisibilidade. Roda a vinheta! Descomplicando a matemática. Nesse capítulo vamos falar sobre divisibilidade. E para entender o que significa divisibilidade, vamos ver um exemplo. Uma doceira faz todos os dias 123 doces e ela está acostumada a organizar os doces em pacotinhos de 3 em 3. Ela sempre fez isso e consegue guardar todos os doces utilizando os pacotinhos que ela já possui. Certo dia, devido à concorrência, ela resolve guardar os doces em pacotinhos contendo 5 doces. E aí ela se perguntou, será que dessa forma eu consigo guardar todos os doces completando os pacotinhos contendo 5 doces, ou será que algum pacotinho vai ficar incompleto? E aí, a nossa dúvida é, qual conta matemática ela deve realizar para conferir se os pacotinhos vão ser suficientes para guardar todos os doces completamente ou se algum pacotinho vai ficar incompleto. Analise aqui no quadro como é que fica esse cálculo. Não é difícil perceber que para responder essa pergunta eu tenho que fazer uma divisão dos 123 doces produzidos, primeiramente por 3 para analisar a primeira situação, que é como ela já estava acostumada. Dividindo 123 por 3, separamos 12, dividido por 3, 4. 3 vezes 4, 12. Não sobra nada. Desço 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Não sobra nada. Nesse caso, temos uma divisão exata, o que nos diz que todos os pacotinhos ficarão completos, com nenhum doce sobrando. Essa conta nos dá o resultado de 41 pacotinhos preenchidos com 3 doces cada. E no caso dos 123 doces serem divididos em pacotinhos contendo 5 doces cada um. Vamos fazer a divisão. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Sobram 2. Desço 3. 23 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Sobram 3 doces. E assim eu paro a divisão. Essa conta nos diz que, dessa forma, ela conseguirá formar 24 pacotinhos contendo 5 doces cada. Mas ela não conseguiu preencher todos os pacotinhos contendo 5 doces. Sobrou um pacotinho contendo 3 doces. Logo, essa divisão não é uma divisão exata. Se tratando de divisibilidade, que envolve divisões exatas, podemos afirmar que, no primeiro caso, os 123 doces foram divididos perfeitamente em pacotinhos contendo 3 cada. Logo, 123 é divisível por 3 ou 3 é divisor de 123. No segundo caso, como alguns doces sobraram, podemos dizer que 123 não é divisível por 5, ou então também podemos falar que 5 não é divisor de 123. Pessoal, ficou claro, através dessas divisões, como que funciona a divisibilidade. Divisibilidade envolve divisões exatas, ou seja, divisões com resto zero. Mas, professor, em problemas que envolvem divisibilidade com números muito grandes, eu vou ter que sempre fazer a divisão para confirmar se o número é divisível por outro ou não? Não! Fala, não me diga! A matemática nos dá algumas ferramentas que auxiliam nessas situações, que são os chamados critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? São regrinhas que permitem com que a gente descubra se um número é divisível ou não por um outro número, sem ter que necessariamente realizar a divisão. Então agora vamos para o quadro analisar alguns dos principais critérios de divisibilidade, que são eles: a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 5. Os outros critérios de divisibilidade serão vistos em outras aulas. Bora para o quadro!
Vamos começar falando do critério de divisibilidade por 2. Não é tão difícil a gente determinar se um número é ou não divisível por 2. O critério de divisibilidade por 2 é uma regra que facilita a resposta se um número é ou não é divisível por 2. Para isso, basta verificar se o número que estamos dividindo por 2 é par. Esse é o critério de divisibilidade por 2. Quais são os números pares? Para saber se o número é par ou não, não é muito difícil, independente do tamanho do número. Basta verificar o último algarismo do número. Se ele for par, o número inteiro é par. Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Sempre que um número terminar em um desses algarismos, 0, 2, 4, 6 ou 8, o número inteiro é par, logo é um número divisível por 2. Vamos ver um exemplo. 1256. Eu posso verificar através da divisão por 2 que esse número é divisível por 2. Mas eu nem precisaria de fazer a divisão, já que de cara eu consigo perceber que, como ele termina em 6 e 6 é par, esse número inteiro vai ser um número divisível por 2. Mas vamos confirmar. 12 dividido por 2, 6. Desce o 0. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Desce o 6. 16 dividido por 2, 8. 2 vezes 8, 16. Sobra 0. Se a divisão é exata, ou seja, se o resto é 0, o número é divisível, como a gente previa. Turma, o critério de divisibilidade por 2 é muito simples, não é? Mas fique esperto e faça essas anotações no caderno. Para começar, escreva aí, critério de divisibilidade do 2. E aí, essa frase que aparece aqui escrita. Todo número divisível por 2 é par. Ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisibilidade por 3. Agora vamos falar sobre o critério de divisibilidade do número 3. Quando é que podemos afirmar que um número é divisível por 3 sem ter que necessariamente realizar a divisão? Bom, o critério diz que um número será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Como assim? Bom, vamos pensar. O número 123, ele é um número divisível por 3. Posso afirmar sem ter que realizar a divisão, porque a soma dos algarismos 1, 2 mais 3 resulta em 6, que é um número divisível por 3. Se esses algarismos somados separadamente der como resultado um número que é divisível por 3, logo o número inteiro será. Da mesma forma, eu posso falar que o número 128 não é divisível por 3, porque quando eu somo 1 mais 2 mais 8, eu encontro como resultado 11, e o 11 não é um número divisível por 3, logo 128 também não será. Podemos fazer essa confirmação através da divisão. 123 dividido por 3 dá 12 dividido por 3, 4. Sobra 0, desce o 3, 3 dividido por 3, 1, sobra 0. Se o resto é 0, é porque o número é divisível. Já no caso do 128, dividido por 3, 12 dividido por 3, 4, sobra 0. Desço o 8, 8 dividido por 3, são 2. 2 vezes 3, 6. Tem um resto 2. Logo, como o resto não é 0, eu não posso dizer que 128 é divisível por 3. Divisibilidade por 5. E agora, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre o critério de divisibilidade do 5, que é muito simples. Para a gente verificar se o número é divisível ou não por 5, basta verificar se ele termina em 0 ou em 5. Vamos aqui consultar alguns exemplos. O primeiro deles, o número 5.000.
756. Bom, pelo nosso critério de divisibilidade, ele não é divisível por 5, ou seja, nessa divisão eu vou encontrar algum resto. Vamos lá, 5 dividido por 5, 1, sobra 0, desce o 7, dividido por 5, também é 1, sobram 2, abaixo 5, 25 dividido por 5, 5, sobra 0, abaixo 6, dividido por 5, 1, sobra 1. Como deu resto 1, realmente o número não é divisível por 5. E se eu tiver um número 12.645? Pelo nosso critério de divisibilidade, sim, esse número vai ser divisível, logo a divisão vai ser exata, o resto é zero. Vamos verificar. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10, sobram 2. Abaixo 6. 26 dividido por 5 são 5. 5 vezes 5, 25, sobra 1. Desço 4. 14 dividido por 5 são 2. 2 vezes 5, 10, sobram 4. Abaixo 5. 45 dividido por 5 são 9. 9 vezes 5, 45, sobra 0. Então, o resultado da divisão, 2.529. O resto é 0, o que significa que o número 12.645 é divisível por 5. E aí, respeitou o nosso critério de divisibilidade.